Doutor, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Sempre uma honra recebê-lo. Sempre tirando as nossas dúvidas com muita clareza. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos assistir um vídeo? Sim. Pode colocar, pessoal. Some say you'll never be alone. Some say that things cannot go wrong. But when you come undone, it's true. Sometimes you feel it's only dark, all hope is gone. Dreams go by and fade away. Feels so cold, left us strange. Who can the forces steal? Dreams when you are in too deep. Sometimes you feel it's only you. Don't give up, don't fall apart. Let the warmth inside your heart make you come back up again. Let the sun lead your way. As long as love fills your heart, you know you'll never fall apart. You know you'll never fall apart. As long as love fills your heart. O amor é maior que o medo. Sim, bastante. E é assim que tem que ser. Esse Exatamente. vídeo foi uma campanha para o Hospital de Barretos, que mudou de nome, né? Que é o Hospital de Amor agora. E que ilustra muito bem uma realidade. Eu acho até importante a gente falar como é vista a pessoa que passa por um tratamento, que passa por essa luta contra o câncer, como que ela é vista pela maior parte da sociedade ou por algumas pessoas? Ok. Bom, Daniela, essa é uma pergunta muito importante, porque o que a gente vê na prática, essa é a maior dificuldade do paciente. A partir do momento que ele tem um diagnóstico de câncer, primeiro para ele mesmo, né, a história da doença, a palavra, o estigma, ele traz muitas vezes logo na sequência, ele traz a perspectiva de sofrimento e até de morte. Então isso é muito rude, é muito duro com o paciente. E a partir do momento que ele é submetido a cirurgias, aos tratamentos, que são também muito, vamos dizer assim, muito mutilantes, muito difíceis, muito agressivos, ele passa por quimioterapia e ele ganha essa aparência que a gente viu agora aqui na animação lá de Barretos, a pessoa mais abatida, a pessoa com muitos sintomas, a pessoa sem os cabelos na maior parte das vezes, e isso é decorrente da terapêutica, ou seja, aquilo não é o câncer, Sim, aquilo é o tratamento, é o combate. Quando a pessoa ela chega na sociedade com esta imagem, ela sai lá da quimioterapia com o seu lenço na cabeça, com esta situação, ela é vista pelos seus próximos, ela na rua, pelos seus amigos, familiares, ela é vista de uma maneira também muito difícil, muito pesada. Ela é vista como doente. Um coitado. Isso, como uma pessoa que tem uma situação crítica e como uma pessoa que, na maior parte das vezes, está perto da morte. E isso não é verdade. Não é verdade. Não. Aliás, a maioria dos cânceres, se forem detectados no início da doença,
a chance de cura com a evolução da medicina, da tecnologia nessa área, o avanço dos medicamentos, a cura é quase certa, né? Isso. Possibilidades de cura são muitas. É claro, depende do diagnóstico preciso, correto, no momento adequado e de uma série de tratamentos indicados, desde que eles sejam também indicados no momento certo. O que a gente sente e gostaria de deixar claro nesse primeiro assunto, né, e vendo o vídeo, é que não tratem essas pessoas dessa forma. Como coitados, né? São pessoas normais passando por uma fase difícil como todos nós passamos. Absolutamente normais, como qualquer outra pessoa, naquele momento, sendo submetida a um remédio que gera os sintomas. Ela está lutando contra uma doença que pode ser, né, mais difícil, menos difícil, mas a maior parte deles vai passar por aquela situação e é assim que eles têm que ser vistos. E depois, vida que segue normalmente, exatamente, como nós vimos aí no vídeo. E no caso das crianças, como que isso é recebido? Como que os pais devem lidar? Bom, o câncer infantil ele tem algumas particularidades, né? A gente trata mais o adulto, mas o câncer infantil ele faz parte também do estudo e da nossa avaliação. Sempre é muito difícil, o momento mais complexo, né, dessa realidade é a informação e o diagnóstico. E sempre o pai tem muito medo, muita angústia, muito receio de que seja uma situação onde nós não vamos conseguir, né, realizar uma cura, não vamos conseguir melhorar aquela doença ou oferecer algo de bom para o paciente. Bom, isso existe, né, claro, infelizmente, isso faz parte, eu costumo dizer até da nossa biologia. Então nós teremos doenças graves em crianças, em jovens, em adolescentes, isso é parte da biologia do ser humano. Eu acho muito importante diagnóstico preciso, respeito à pessoa, respeito ao tipo de doença que ela apresenta. Se você consegue enxergar dessa forma, você consegue tratá-la bem, ampará-la, inclusive, se a doença for grave, dar um suporte adequado e fazer com que os pais confiem e vejam que o melhor caminho, se conseguirmos cura, né, aquela é a melhor proposta. Se isso não for possível, mas que nós não vamos fazer a pessoa sofrer. Sim, a gente utiliza essa visão em todas as situações. Até mesmo porque o estado emocional faz parte do tratamento. Sim. E eu acho que a forma que você lida, se você consegue manter uma autoestima apesar desse momento difícil, isso ajuda muito o sucesso do tratamento. Bastante, Daniela. As pessoas que, mesmo depois da notícia e depois de um impacto grande, passa vamos dizer assim, pelo desenvolvimento, pela aceitação daquilo e lutam, brigam, é verdade, elas vão melhores. Sim. Elas têm uma resposta um pouco mais adequada, os sintomas acabam atrapalhando menos o seu dia a dia, afligindo menos, e isso é muito importante. Mas é importante também que o médico consiga explicar e consiga mostrar os caminhos. A gente tem que desenvolver uma relação de confiança. Exatamente. Agora, doutora, a gente não pode deixar de falar aqui da prevenção, né? Que sempre envolve aí uma rotina saudável. Ok. Prevenção de câncer de forma geral. É quase uma lista que todos nós conhecemos bem e que na nossa rotina, na maior parte do tempo, a gente não consegue executar. Mas é importante a gente sempre ser rígido e tentar rever, né, o nosso dia a dia, e é possível sim, desde que tenhamos algumas ações, algumas atitudes na nossa vida e que nem são tão complexas dessa maneira, né, para a mudança do seu dia a dia, é possível você prevenir vários tipos de câncer, com certeza. Para ser assim bem rápido nessa avaliação, em primeiro lugar, o câncer que mais acomete o ser humano é o câncer de pele, não melanoma. E a gente até fala que ainda bem que é esse tipo de lesão, porque ele é uma lesão de fácil resolução na maior parte das vezes. Exposição ao sol das 10 às 16 horas a gente deve evitar, isso então a gente já sabe, é o tradicional. Buscar os horários mais na manhã ou final do dia, proteção também da exposição solar, utilizar os seus protetores. Exato, o protetor solar o brasileiro usa muito pouco, né? Muito pouco. Algo que teria que ser rotina, assim como escovar os dentes. Eu acho que isso deveria já ser conversado na escola, na educação infantil. Ou seja, começar a ter a informação de que você deve se proteger também nos horários mais complicados. Até as luzes artificiais também fazem mal. Sim, tudo. E isso é verdade, a gente usa muito pouca proteção. Mas enfim, então... Outros pontos importantes.
nossa alimentação. É claro, nós devemos buscar a alimentação mais saudável, uma dieta mais rica em fibras, baixa intensidade de calorias, frutas, legumes, vegetais. A gente deve, se possível, não comer muito. Essa história de que a gente deve se saciar, um prato enorme, isso é saúde, isso não é saúde. Exatamente, doutor. E a alimentação, ela tá ligada com todas as áreas. Sim. Eu percebo que aquele dia que eu me alimento bem, o meu humor fica diferente, a pele fica diferente. Exatamente. E você conseguindo realmente ter uma alimentação balanceada, com os nutrientes que são necessários, né? Eu já ouvi falar até de depressão nutricional. A pessoa que às vezes come muita besteira, come muito errado, esses nutrientes faltam, né? E pode desencadear até uma depressão, assim como outras doenças, como o câncer, como nós dissemos. Então, a alimentação, ela é muito importante. Eu, há um tempo atrás, perdi muito cabelo por conta de má alimentação. A alimentação ela tem impacto em tudo que nós somos, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, se você se alimenta bem, pausadamente, se você utiliza uma dieta rica nesses tópicos, em vegetais, frutas, legumes, não exagera em carnes, principalmente na carne vermelha, você acaba tendo, claro, mais saúde, mais disposição, inclusive, e sem os dorme exageros, melhor, né? Dorme melhor, uma série de fatores positivos, e sem esses exageros a gente previne câncer. Você fala, poxa, mas que tipo de câncer você previne se você não comer um pouco melhor? Primeiro, você previne a obesidade, que está ligada a uma série de tumores também, ao acúmulo de determinados derivados subproteicos no nosso organismo. Eles vão se acumular em depósitos adiposos, ou seja, quem é obeso, a chance de exposição a essas substâncias aumenta o seu risco de câncer. Os tumores, é claro, de todo o trato gastrointestinal, se você se alimenta bem, você evita isso. Outros aspectos importantes, não preciso nem falar, muito ligado ao câncer, né? Não fume, por favor, diminua sua carga tabágica, tente escapar dessa armadilha extremamente perigosa e complexa que é o tabagismo. Exato. Há anos atrás, né, algumas décadas atrás, fumar era bonito. Sim. Né? Lá nos anos 70, anos 60, hoje nós temos informação. Né? Quem começou a fumar há 30, 40 anos atrás, não tinham tantas informações, os comerciais diziam muito pelo contrário, que era status, que era sinônimo de elegância. Hoje a gente sabe o quão maléfico é o cigarro. Então os jovens de hoje não tem que se meter nessa, né? Que é muito feio, é nojento. Fumar é nojento. Os comerciais, eles eram até, como eu diria assim, eles eram até... eram feitos de uma maneira pesada mesmo, e aquilo acaba sendo uma crueldade, uma covardia. Haviam comerciais, eu me lembro bem, né, de chocolate em forma de cigarro, Papai Noel fumava, ou seja, até para criança tinha comercial puxando para o tabagismo. É claro, ainda bem, na década de 80 para frente, principalmente nos Estados Unidos, a gente começou a ganhar espaço contra essa indústria, esse merchandising do tabagismo, e isso agora é lei, é obrigatório, né? Não se pode fazer uma propaganda induzindo pessoas ao consumo dessas substâncias. O álcool, ele entra no mesmo patamar. É claro, se você for muito moderado no consumo de álcool, você pode até ter alguns benefícios com determinados tipos de substância, como, por exemplo, pequenas quantidades de vinho. Sim. Mas, na maior parte do etilismo e do consumo que a gente nota, aumenta o risco de muitas doenças, inclusive de cânceres também. Então, o vício em geral, né? Sim, como nós dissemos aqui, em sequência, o vício em comida, o vício no tabaco, na bebida. Então, sempre ter uma vida equilibrada. A atividade física também é importante. A atividade física faz parte disso. Ela na verdade, ela é um complemento de toda essa relação do nosso cuidado, da nossa autoestima, do bem-estar do nosso corpo. Isso diminui a incidência de câncer. Existem outros pontos rápidos também que vale a pena citar nessa prevenção. Atualmente, as mulheres dos 25 aos 64 anos, toda mulher deve fazer o seu acompanhamento, a sua rotina ginecológica. A gente pega muito, vamos dizer assim, pesado nesse ponto, porque também é difícil, principalmente as mulheres nas cidades onde não tem uma cobertura mais importante, o atendimento não chega de maneira muito ampla naquelas regiões, e a gente vê muita mulher que passa anos, às vezes, sem avaliação ginecológica. A prevenção da maior parte dos tumores ginecológicos, ela é feita aí,
E o diagnóstico sendo feito de forma precoce, a chance de cura é imensa. Então, faça o seu acompanhamento, mulheres. Os homens também, a partir dos 45 anos, obrigatório acompanhamento com um urologista. Outro ponto interessante e bastante atual: as crianças, os meninos dos 11 aos 14 anos e as meninas dos 9 aos 14 anos, todos devem ser vacinados contra o HPV. Ele previne de forma futura os tumores todos do colo de útero e os acometimentos secundários na mulher. O homem e a mulher devem ser vacinados. A incidência do vírus do HPV é muito grande e o risco de desenvolvimento tumoral também. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Foi muito rica a nossa conversa aqui. Até uma próxima. Até uma próxima, fico à disposição. Obrigado.